Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai aqui para um tutorial sobre o uso do sistema Sponte, que é o diário web do Colégio Crescer aqui. Vamos passar algumas informações, algumas dicas, tá bom? Então roda a vinheta. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o site, tá? sponteeducacional.net.br. Quando a gente acessa esse site, ele vai ter dois campos aqui para a gente, usuário e senha. Ambos devem ser retirados com a secretaria da escola, tá? Por padrão, pode ser o primeiro e último nome, ou pode ser o primeiro e segundo nome, depende aí se existe algum homônimo na instituição que você trabalha. Entretanto, o arroba ou crescer, ele é padrão para todos os usuários, tá? Então, esse daqui é um modelo de composição de como seria um usuário aí dentro do Colégio Crescer. Vamos acessar aqui. Caso você tenha um e-mail cadastrado, você pode clicar aqui em esqueci minha senha e resetar ela. Caso você não tenha um e-mail cadastrado, você tem que solicitar à secretaria que resete a sua senha, ok? Então, acessar aqui. A primeira vez que a gente acessa o sistema com um usuário novo, ele nos traz aqui um termo de privacidade, tá? E a gente vai clicar aqui em li concordo, até porque se não, a gente não fizer isso, não tem como a gente dar continuidade no sistema. Após o aceite, tá? Ele vai carregar aí a página inicial do nosso diário. Normalmente o sistema ele pode trazer uma pesquisa igual está enviando aqui para a gente, mas a gente não é obrigado a responder ela, tá? E toda vez que a gente entra tem essa central de avisos aqui, tá? Todo webinar ou alguma informação, seja da escola ou seja do próprio sistema, ela vai aparecer aqui, tá? Caso você queira ver isso depois, você pode clicar aqui em li ou não li o aviso para ficar marcado aí. Como esse usuário aqui não é o meu usuário, eu vou deixar como não li o aviso, para que o próximo usuário, quando ele acessar, ele consiga enxergar esse aviso novamente. De cara aqui, ele nos vai trazer algumas coisas, tá? Notas parciais, que é onde a gente vai lançar as notas do nosso diário, mas a gente vai ver isso com mais calma. Mas, entretanto, aqui na área principal, ele já traz esse atalho para a gente. Ocorrências também e relatórios. Isso aqui são atalhos que o sistema pré-define para a gente, tá? Mas que a gente vai entrar em cada um desses através dos menus aqui em cima. E aqui embaixo ele tem a nossa agenda, por exemplo. Por que nessa agenda aqui, na quarta-feira do dia 29/6, está marcada aqui, ó? Porque provavelmente essa pessoa tem essa aula nesse dia, tá? Então vocês viram que quando eu cliquei ali naquela aula, ele já me trouxe para o diário de frequência e de conteúdos, tá? Entretanto, a gente vai voltar aqui novamente, tá? O que eu quero mostrar primeiramente é essa parte aqui. Toda vez que eu venho para Home, ele vai trazer esse aviso se eu não marcar aqui como lido, tá? E aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui os favoritos e os relatórios, tá? Como assim, Júlio? Você pode favoritar menus, tá? A gente vai ver, ó, que cada um dos menus que eu acesso, eles têm uma estrelinha. Então, quando eu coloco ele como uma estrelinha, quando eu acessar novamente a minha home, ele vai, fechar o aviso novamente, ele vai aparecer o atalho desse meu favorito aqui, tá? Deixa eu tirar aqui novamente. E o calendário, que é a agenda também, eu posso definir ela por dia, por semana ou por mês, tá? Então eu consigo ver os meus compromissos mensais como docente também. Normalmente, tá, pode aparecer esse autenticar usuário aqui em cima. Não há necessidade, tanto é que eu nem vou estar explicando aqui sobre como autenticar esse usuário, porque não tem problema ele não estar autenticado, o sistema vai trabalhar normalmente. O problema de autenticar esse usuário é só que você vai ter que confirmar que esse e-mail é seu e tudo mais, tá? Então, se você quiser autenticar, tranquilo, tá? Mas caso contrário, também não vai interferir aí no uso do seu sistema.
Bem, agora que a gente já conheceu a nossa home aqui, eu quero vir para esse lado direito superior aqui, onde está o nome do usuário aqui com a logo. Aqui a gente vai ter algumas opções interessantes e a primeira delas é alterar senha. Então, toda vez que você vai realizar o primeiro acesso seu ao sistema, a gente aconselha que você troque essa senha, tá? Por medida de segurança, porque é uma senha padrão. Então, cuidado, troque essa senha. A nova senha ela tem que conter 8 caracteres, letras, números e caracteres especiais. E não pode ser uma senha conhecida, como por exemplo o nome da pessoa, ou algum nome já existente, como por exemplo um sobrenome, tá? Ou até, né, como por exemplo ABC123, tá? Então ele pede para evitar esse tipo de senha. Aqui embaixo eu tenho um botão de sair do sistema, tá? É muito importante que ao terminar o que você fez, o que você tinha que ter feito no sistema, que você saia dele e deslogue. Por quê? Porque o nosso sistema ele tem uma quantidade de usuários que podem estar logados ao mesmo tempo. Então, se você terminou e simplesmente saiu do computador e deixou aberto, você às vezes está ocupando o espaço de alguém que poderia estar usando aquele espaço para trabalhar. Tá? Então, por favor, sempre que terminar, saiam aí. Vamos agora seguir aqui na ordem, já que esses dois aqui eram os principais que eu queria falar antes dos demais. Bem, aqui a gente tem a empresa, qualquer empresa, e o código de cliente da empresa. Isso aqui é padrão para todos os usuários que estão dentro do Colégio Crescer. Atendimento online. Vamos clicar aqui para conhecer isso. Deixa ele carregar a tela aí para a gente. Ótimo. Então aqui você pode ver os tickets e chamados que você já abriu com o suporte, tá? Ou até, né, gerar novos tickets aí, tá? Aqui do lado eu ainda tenho a página inicial, os tickets, os indicadores e o mural de avisos, tá? Então aqui se você tem alguma dúvida do sistema ou encontrou algum problema, você pode tanto ou reportar para a escola ou vir aqui no atendimento ao cliente e buscar iniciar um atendimento aqui para tentar te auxiliar aí no que você precisa, tá? Todo usuário tem essa permissão aí para fazer esses atendimentos aí. Bem, depois a gente tem aqui alguns menus. Esse menu aqui a gente não vai usar, financeiro e marketplace, tá? Central de ajuda. Central de ajuda é interessante porque se você não quer abrir um ticket, mas quer procurar algum artigo que fale sobre o que você precisa, como por exemplo, eu tenho uma dúvida dentro da biblioteca sobre como que funcionam os empréstimos e devoluções dentro do sistema. Então ele tem aqui um tutorial explicando sobre isso. Ou ainda na parte pedagógica aqui, diário de aulas. Então ele traz aí algumas informações para a gente sobre isso, ok? O próximo que a gente vai ver aqui, aplicativos também a gente não utiliza por enquanto, termos de serviço fica a critério da pessoa se quer ler ou não, portal de privacidade é a mesma ideia do termo de serviço e perfil do usuário. Perfil do usuário, tá pessoal, aqui você pode mudar algumas customizações dentro do sistema seu, como por exemplo, como está escrito seu nome, se existe algum erro ou não, o e-mail que você utiliza. Você pode definir uma foto para o seu perfil e salvar essas informações. E por fim aqui, a gente tem essas permissões de usuário, mas ele não vai deixar o usuário que é professor adentrar aqui, mesmo que apareça essa opção. Essa é uma opção administrativa. Vamos agora, então, para os menus aqui que a gente vai utilizar como ferramentas de trabalho. O primeiro menu que a gente vai acessar é dentro do pedagógico, onde a gente tem os submenus cadastro, diários, notas parciais, notas, secretaria e mapas. Então, embora a gente não vá utilizar todos, eu vou estar passando por cima deles aqui. Dentro de cadastro, a gente tem o calendário didático. Então, eu posso verificar, por exemplo, 2022, é o calendário que a gente está, algumas informações que eu possa ter dúvida no momento em que eu estou preenchendo alguma coisa ou não, como, por exemplo, onde será recesso, onde é um sábado letivo,
onde é um feriado, onde termina um semestre e começa outro, onde que é o final do ano letivo, onde que é a semana de avaliação anual. Então, eu consigo tirar essas dúvidas dentro do próprio sistema. Dentro de diários, a gente tem três opções aqui: controle de conteúdo, diários de aula e diário infantil. Controle de conteúdos é uma ferramenta muito interessante para quem somente quer colocar o conteúdo lecionado sem precisar se preocupar com a frequência por enquanto. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui, como essa professora só tem o quinto ano, tá? Por isso ele já traz como padrão o quinto ano. Se tivesse mais turmas, eu teria que selecionar quais turmas eu quero. Você seleciona a disciplina, lembrando que aqui você pode selecionar várias turmas ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, se a professora é de inglês do quinto, sexto, sétimo e oitavo, ela pode selecionar todas e ele vai aparecer o diário de todas ao mesmo tempo. Agora, cuidado com isso daqui, ó. Mostrar somente aulas em aberto, tá? Então, se você já concluiu sua aula e essa opção estiver marcada, essa aula concluída não aparece mais. Se você quer verificar uma aula que você já concluiu, você tem que desmarcar essa opção, tá? Eu vou colocar aqui da data de hoje até dezembro, por exemplo, e vou mandar filtrar aqui para a gente. Ele será exibido no máximo 30 aulas, tá, pessoal? Aqui dentro agora, percebam que eu tenho duas opções. Eu posso já lançar o conteúdo dentro dessa caixa, marcar a aula como concluída e salvar, ou eu posso abrir o editar dessa aula em específico. Por exemplo, quando eu clico aqui em editar, ele me traz aqui uma ferramenta de texto onde eu posso descrever essa aula que eu lecionei. E aqui em cima ele também tem o botão de aula concluída. Lembrando que todo o conteúdo lançado deve ser marcada essa opção de aula concluída. Por quê? Caso você não marque essa aula concluída, caso seja necessário uma atualização de diário, ou a inserção de uma troca de professor ou algo do tipo, tudo que não está concluído é perdido, tá? Então é muito importante não esquecer dessa opção. Não basta somente digitar o conteúdo lecionado, tem que marcar a aula como concluída. Bem, então eu posso preencher todos aqui do lado de fora, o que é muito bom, tá? E aqui eu também tenho uma opção de anexar algum arquivo, algum documento que eu utilizei na aula, caso eu queira, tá? Feito isso, eu clico em salvar e aí o conteúdo lecionado já vai estar salvo aí aparecendo para coordenação. Já o diário de aulas, vamos dar uma olhada aqui nele, tá? Ele vai ter quase que eu vou ter que preencher as mesmas coisas, por exemplo, quinto ano, a mesma disciplina, vamos pôr até mesmo a mesma data que a gente colocou lá no anterior, só que ele exibe no máximo 10 aulas, tá? E aqui, nesse menu, eu vou ter as seguintes abas aqui na parte de baixo: controle de frequência e controle de conteúdo. Preciso colocar falta para um aluno, eu vejo qual aluno faltou, venho aqui e seleciono ele. Isso daqui eu estou dando falta para ele. Quando eu não marco nada, significa presença, tá? E aqui do lado a gente tem o controle de conteúdos e percebam que é basicamente a mesma coisa que a gente tinha no outro. Eu dou 2 cliques nele, ele vai abrir essa caixa de edição de texto aqui, onde eu vou inserir o conteúdo e salvar, tá? Bem, o que eu aconselho aqui, tá? Controle de frequência tem que ser feito por aqui, na outra opção, tá? Mas o controle de conteúdo, esse menu de controle de conteúdo específico, dentro dos diários, ele é muito mais prático, tá? Porque a gente tem já aqueles campos diretos que a gente pode digitar, tá? E por fim a gente tem aqui o diário infantil também, tá? Então vamos pegar, o caso dessa professora aqui, como ela não é do infantil, não vai aparecer, tá? Mas eu consigo também preencher os diários infantis dentro do controle de conteúdo também, tá? O que modifica em cada um deles, tá, pessoal? É que às vezes ele vai trazer características específicas para o segmento que a gente está, tá? Então, eu tenho o meu usuário aqui aberto. Vamos dar uma olhada, então, nesse controle de conteúdo do infantil, só para a gente não passar despercebido aqui.
Esse meu usuário vai ter mais menus que a gente usa, mas é só para a gente ver essa questão do diário infantil. Então, vou escolher aqui, por exemplo, uma turma do segundo período. Aqui então, pessoal, realmente não vai estar funcionando essa parte, tá? Até aqui... Ah, tá, é por causa da data aqui, perdão. Agora que a gente já trouxe aqui a data correta, ele vai ter aqui as opções aqui de a gente adentrar em cada um desses alunos e fazer os acompanhamentos que a gente precisa, tá? Então, esse aluno não veio, eu posso marcar a falta dele por aqui, ó. O que seria interessante aqui, até fica como dica para a escola, né? Que se eu tivesse as fotos do aluno, né, isso poderia auxiliar bastante o professor aí, né, na hora de fazer esse lançamento de presença na aula que ele escolhe por aqui, ó. Aqui a gente também consegue colocar o conteúdo referente àquela aula, tá? E colocar alguns anexos. Mas percebam que isso que a gente está fazendo, igual eu falei, ele traz uma customização específica para a área de segmento, mas que também é possível ser feito dentro do próprio diário de aula, por exemplo. Então, eu posso pegar a mesma turma do segundo período, trazer a mesma disciplina de arte no mesmo período que eu estava, no menu anterior, e fazer todos esses lançamentos de falta e controle de conteúdo. Tá? Então, é somente uma opção aí que a gente tem de customizar. Vamos voltar para o usuário de professor que a gente tinha aqui. E, então, os diários aqui a gente concluiu, vamos para as notas. Então, a gente tem aqui notas por disciplina, por avaliação e importar notas parciais. Olha, vamos tentar então aqui, acho que por avaliação, o que a gente pode fazer aqui? Esse menu ele se torna mais útil no seguinte sentido. Na verdade, perdão, vamos fazer diferente aqui, porque não adianta eu vir aqui no por avaliação se eu não tiver nenhuma avaliação cadastrada. Então, esse menu ele só se torna útil se antes eu acessar esse por disciplina. Então, vamos por partes aqui. Então, nesse por disciplina, eu vou selecionar aqui a série que eu estou. Então, onde eu estou, Júlio, notas parciais por disciplina. A turma, novamente, a disciplina e o período, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Quando a gente está no segundo bimestre aqui, eu vou selecionar ele. Então, percebam que mesmo eu selecionando ele, não apareceu nada aqui na frente dos nomes dos alunos. Por quê? Eu preciso selecionar quais avaliações que eu quero que sejam exibidas na tela. Tenho essa opção aqui de marcar todas. Então, vamos marcar elas. Então, aqui eu tenho um campo de avaliação mensal que já foi criado, provavelmente pelo professor, e aqui a média até aquele momento. Lembrando que a gente trabalha com 100 pontos por bimestre, então você não pode nem faltar e nem ultrapassar desses 100 pontos. Então, o que eu vou fazer aqui? Preciso cadastrar uma nova avaliação. Eu vou vir aqui em Avaliações. Essa avaliação aqui já existe, eu posso excluir ela ou editar o valor dela, tá? Ou eu posso vir aqui embaixo e incluir uma nova avaliação. Vamos supor que a gente passou agora um trabalho bimestral no valor de 10 pontos, tá? O que é essa ordem? A ordem é a ordem que ele vai aparecer aqui embaixo, primeira coluna, segunda coluna, terceira e vice-versa. A data eu posso colocar ou não como forma até de controle para a secretaria e para a coordenação, caso precise saber quando que aconteceu essa atividade. Então, por exemplo, essa atividade ela vai ser entregue dia 1/7. Então, eu posso colocar essa data aqui. E clico aqui em salvar. Vou sair do campo de avaliações, eu vou desmarcar a opção marcar todas e marcar novamente para que ele recarregue as avaliações. E percebam que agora eu tenho uma coluna aqui ó, de trabalho bimestral que eu criei. Ah, não quero mais essa coluna. Vem aqui em avaliações, exclui ela. Salva. E você vai ter que recarregar novamente as avaliações. E aí está novamente o diário da forma que a gente encontrou, tá?
Então, é dessa forma que eu crio as avaliações. Aqui eu posso ir trocando por bimestre e assim por diante. Eu vou acessar o primeiro bimestre aqui só para a gente dar uma olhadinha em como ficou a composição de notas aqui do professor, por exemplo. Então, perceba que a gente tem aqui 10, 20, 30, 50, 70, 100. Então, a gente tem aqui o total de 100 pontos que ele dividiu da forma que ele achou mais conveniente. Bimestres encerrados, não é possível alterar notas, tá? Eu acho que isso aqui é muito importante a gente falar. Então, o professor não consegue alterar uma nota de um bimestre que já foi encerrado. Bimestres em andamento, ele tem total liberdade aí de editar da forma que ele quiser. Cuidado também, tá? Quando a gente estiver fazendo aqui o cadastro das avaliações, para não apagar por engano, tá, uma avaliação que existam notas lançadas, tá? Não tem como a gente estar recuperando isso, então muito cuidado aí. Feito isso, vamos agora então aqui para o nosso notas por disciplina por avaliação, tá? Como que isso daqui ajuda a gente? Vamos carregar aqui, ó. Vou carregar aqui, vou preencher alguns campos aqui. Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, tivemos o simulado semestral e queremos que somente lançar direto para várias disciplinas ao mesmo tempo. Vamos supor, o simulado semestral ele é uma prova que a nota dele vai ser válida para todas as disciplinas e que ocorrem o simulado semestral. Então, se eu quiser lançar a mesma nota para várias disciplinas, eu posso vir dentro desse menu de lançamento de notas parciais por avaliação e selecionar, por exemplo, a avaliação de simulado semestral, selecionar quais disciplinas que eu quero que tenham essa avaliação e lançar para todas ao mesmo tempo, tá? Isso ajuda bastante aí a gente a agilizar quando é a mesma nota para várias disciplinas ao mesmo tempo. Um professor, por exemplo, de português que toma conta de português, redação, ortografia, por exemplo, ele pode lançar a mesma nota para as 3 disciplinas ao mesmo tempo. Então, é aí que esse menu se torna um pouco mais útil aí. Como não é o caso dessa professora, então a gente vai estar pulando. E aqui eu tenho como importar notas parciais, mas aqui no caso, tá, você pode fazer o download aí do template, preencher uma planilha do Excel e depois importar ela novamente para a sua disciplina. Aqui, tá, pessoal, o próprio template aqui ele explica como faz isso, tá? E o próprio central de ajuda aqui também tem um tutorial sobre isso. Como não é um menu que eu acredito que pelo fato de a gente ter turmas muito grandes ou uma quantidade de alunos muito grande, eu acho que não é um menu que vai ser utilizado aí. Mas é possível aí, tem essa opção, tá? Notas. A gente tem aqui lançamentos de habilidades voltadas para a parte de educação infantil e notas e habilidades. Então, vamos aqui, então, eu não acredito que essa usuária aqui vai ter acesso dentro do 5º ano aqui, mas vamos ver aqui. Aqui apareceu os alunos, mas percebam que não existem habilidades. Por quê? Vamos trocar aqui de usuário rapidinho, só para entender esse menu. Se você é da educação infantil, esse menu aqui é onde você vai avaliar as habilidades, né, que foram trabalhadas durante aquele período com a parte infantil. Então vamos lá, lançamentos de habilidades, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar novamente aqui o 2º período, vou pegar aqui o 2º período de novo, e o grupo aqui vou trabalhar em cima dessa vez de linguagem oral e escrita. Então aqui dentro, agora sim, ele vai selecionar o aluno e vai aparecer esses campos aqui. Qual é a habilidade e se ela foi desenvolvida, não desenvolvida ou ainda está em desenvolvimento. Aí preencher isso daqui, que é como se fosse o boletim, né, da parte de educação infantil. Então, por isso que até ele traz aqui, ó, apenas para educação infantil. Então, aqui simplesmente você abre as habilidades aluno por aluno e vai preenchendo aqui os campos e salvando, tá? Foi o próximo aluno,
preenche, salva, próximo aluno, preenche, salva e assim por diante, tá? Vamos voltar no menu da professora, teste nossa. Notas e habilidades, novamente, né? Aqui ele já mistura um pouquinho de um professor, por exemplo, que está na educação infantil e também está no ensino fundamental. Para ele não ficar trocando de menu, ele traz essa mistura, tá? Onde ele pode transitar sem precisar sair do menu que ele está, entre lançamento de notas, na parte numérica, e as habilidades, na forma de esqueci o nome aqui, né, de conceitos, perdão, na parte de conceitos aqui. Bem, terminada a parte de notas aqui, a gente tem secretarias ocorrências, onde a gente consegue cadastrar ocorrências por aluno ou por turmas. Então, se algum aluno, por exemplo, fez alguma coisa na sala, eu gostaria de registrar isso como ocorrência dentro do sistema para que fique salvo, né? Então, eu posso vir aqui e preencher essa ocorrência, seja ela positiva, seja ela negativa. Ou eu posso criar uma ocorrência por turma também. Mapas e mapas de professor, eu acredito que a gente não vai estar utilizando, mas vamos tentar ver aí como ele vai estar aparecendo. Aqui ele mostra somente o do próprio professor, pelo visto. Tá? Então ele cria aqui um mapa aqui com turmas em andamento, iniciar, turma encerrada e assim por diante. Então, por exemplo, a turma em andamento. Então, das 8 às 9, no dia 29/6, quarta-feira, essa professora já vai estar no 5º ano de inglês. Tá? E aqui ela poderia tirar, por exemplo, da semana dela, onde ela estaria durante a semana. Ela pode filtrar isso também por data de início, data de fim, horário e assim por diante. Percebam que se eu mudasse um dia a mais, por exemplo, e filtrasse, já apareceria professor novamente, porque já daria aí mais de uma semana. Bem, o relatório, aqui a gente tem os relatórios didáticos, onde a gente pode tirar tanto diário de classe quanto frequência de aluno. Então, por exemplo, eu posso imprimir aqui, tá, um diário preenchendo os campos aqui de turma e disciplina. Dentro do bimestre que eu quero, ele já preenche automaticamente essa data, número de aulas, e eu posso vir aqui e gerar um novo relatório disso. Vamos ver aí como vai ficar esse relatório, que é como se fosse um diário impresso, ó, onde eu posso vir aqui e marcar as faltas desse diário. E a gente também pode tirar o verso dele, ó, imprimir verso, onde ele vai sair aqui os campos para eu preencher e anotar o controle de conteúdo para depois eu lançar aqui dentro do sistema, ok? Bem, eu acho que aqui dentro dos relatórios, esse talvez diário de classe seja o mais importante para a gente estar vendo aí. Ferramentas, a gente vai ter a agenda, que é a mesma agenda que a gente viu lá na página inicial, na hora que a gente acessa o nosso sistema. Então, eu posso ir especificamente para ela e criar novos compromissos aqui, como, por exemplo, eu quero deixar um lembrete dentro do sistema de que vai ter uma avaliação ou que vai ter um trabalho, eu posso fazer isso, tá? Uma palestra, algo do tipo. Os avisos são aqueles avisos que estavam aparecendo na nossa tela, né, quando a gente entrou. Então, eu tenho aqui a minha caixa de entrada, os meus lidos, os meus enviados, os meus rascunhos. Tá? Depois a gente tem aqui o portal do aluno, pesquisar educacional web, que é a mesma coisa da gente entrar aqui no central de ajuda. Tá? Então, não vou estar acessando. Serviços solicitados. Por enquanto a escola não trabalha com nenhum tipo de solicitação de serviço cadastrado, como, por exemplo, emissão de nota fiscal, solicitar algum tipo de documento. Então, a gente ainda não está trabalhando com essa parte, por isso que ele não é utilizado. Assim como reserva de equipamentos também não é utilizado. Simulados e gabaritos também ainda é um menor que não estamos utilizando. Portanto, esses três, com o decorrer do tempo, a gente pretende estar implementando aí. Utilitário, Drive, eu consigo ver todos os arquivos que eu importei aqui para dentro dos meus diários, das minhas coisas, então aqui eu tenho salvo todos eles, tá? E alterar a minha senha, que a gente também tem aqui nesse campo. Um detalhe muito importante aqui que a gente não pode esquecer, por favor, tá? Voltando aqui em pedagógico, notas parciais por disciplina, de definir
aqui dentro, que já teve algumas ocorrências, por isso que é importante a gente estar focando nisso, vou marcar como todas, porque o diário, mesmo que eu não coloque o peso aqui em cima, ele deixa eu preencher as notas. Tá? Então, por exemplo, não necessariamente eu tenho que cadastrar um peso aqui na avaliação, eu posso deixá-lo em branco, salvar e preencher. Só que, visualmente, para a secretaria, para a coordenação, isso não é interessante. Porque quando abre o diário para fazer a conferência do que foi feito naquele semestre, não tem como saber se realmente foram distribuídos 100 pontos. Então, por favor, não esqueçam de preencher o peso das avaliações, ok? Da forma que você quiser. Tá? Bem, acho que é isso. Tá? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Aquele abraço, obrigado e tchau!